Tudo bem? Olá, que bom que você está aqui comigo. Eu sou o Jeremias Gomes e esse é o Vida e Companhia. Hoje a gente vai falar de uma das profissões mais essenciais no Brasil. Segundo o Conselho Federal de Serviço Social, são mais de 220 mil assistentes sociais que atuam no país. E olha, a Alesp teve um papel fundamental nessa valorização dessa carreira aqui no estado de São Paulo. Os deputados aprovaram em 2025 a lei, deste ano, a Lei Estadual 18.176, que criou o projeto de valorização das carreiras dos servidores da área social, que reconhece esse trabalho técnico e também especializado. E no programa de hoje você vai entender o que faz um assistente social no dia a dia, quais os maiores obstáculos dessa carreira. Quem vai explicar para a gente é a Imaculada Figos Costa. A Imaculada é assistente social com atuação marcante em áreas como educação, assistência social e também defesa de direitos humanos. Imaculada, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, Jeremias, e poder contribuir um pouco com o que a profissão faz e passar um pouco da minha experiência para vocês. Que, aliás, uma baita experiência, né? Você já passou... Fala um pouco da sua trajetória para a gente conhecer aí e o que te motivou a entrar nessa profissão. Olha, eu comecei, desde garota, a me interessar pela profissão de assistente social, não entendendo muito o que era. Mas, na época que eu estava fazendo na época era o superior... Não, já era o curso... Tinha o colegial, científico... Colegial. Colegial, eu conheci um padre que era assistente social. E, na época, na região onde eu morava, no interior de São Paulo, ele acabou motivando uma greve com o pessoal da colhedor de cana na região. E, sim, minha garantia de direitos, aquilo me chamou a atenção. Eu disse, eu acho que eu quero fazer isso. E fui conversar com ele, ele me deu os livros, eu comecei a estudar. Era na época de anos 70, e aí, assim, quando eu falei na classe que eu ia fazer serviço social, todo mundo tirou um sarro, porque você vai dar cesta básica, você vai pegar bêbado, porque era a visão que se tinha do serviço social. Mas eu fui em frente com essa minha ideia. Em 73, entrei na faculdade, eu fiz a FMU na época, me formei na década de 80, passei uma época de ditadura na profissão, que foi bem interessante, e já saí da faculdade e fui trabalhar na área de saúde. No hospital, muito nova, muito recente, mas fui trabalhar na área de saúde. Na minha formação, ainda o serviço social não tinha muito clareza de algumas coisas, não tínhamos lei que garantia a profissão, isso foi vindo com o tempo, né? Eu fui trabalhar no ABC Paulista. Na área, fiquei uns 4, 5 anos na área de saúde e depois fui para a área de empresas montadoras lá da região. Fui trabalhar na COFAP. Como assistente social, lá também fiquei um período grande na COFAP. Depois eu fui para a Ford, da Ford também fiquei um tempo, vivi a Auto Latina, toda aquela fusão que foi feita. E depois, em 96, eu resolvi que eu faria, junto com a minha prática, ir para a docência. E em 96 eu entrei como professora da Faculdade Paulista de Serviço Social de São Caetano do Sul. Que legal, até hoje estou na docência. Eu fiquei curioso por algumas coisas já. Qual que era a diferença de trabalhar no setor público de saúde e numa grande empresa? Não era público, era não um era hospital ainda, privado. Um hospital privado. Mas mesmo assim, na área de saúde de hospital, para uma empresa é bem diferente, né? É o que eu digo, que o serviço social é um só, eu digo isso muito para os alunos, é um só que muda a realidade, né? Que você vai atuar. No hospital, a gente lidava com uma questão que é complicada, que é a doença, que vai dar uma desestabilização na família, né? Porque a doença sempre dá isso, às vezes morte, né? Você vive a alegria e a tristeza, nasciam e morriam. E trabalhava muito juntamente com os médicos, né? Na época não tinha psicóloga no hospital. Então, trabalhava muito junto com o médico, lidando com as questões de saúde com a família. Quando eu fui para a empresa, eu comecei a trabalhar garantia de direitos do trabalhador e as questões que envolviam o ambiente de trabalho, segurança do trabalho, saúde no trabalho, as questões de relacionamento no trabalho. Quando eu fui para a Ford, eu atuei 15 anos num programa de dependência química. Nossa. Naquela época, na década de 80, tinha muito isso. Os trabalhadores
sempre na hora do almoço saía e tomava uma pinguinha, e aí voltava para trabalhar com alguns problemas. Então, a gente oferecia o trabalho, e aí trabalhava com o trabalhador e com a família também, para aceitar esse trabalhador. Nossa, e tudo mais. São muitas frentes de trabalho. Esse programa ele tem esse objetivo justamente de esclarecer para quem quer seguir essa profissão. Agora, uma coisa fundamental, que você falou, poxa, lá na década de 70, o pessoal falava na sala de aula, você vai cuidar de bêbado, gente que está em extrema pobreza, não sei o que lá. Mas aí foi criado o SUS, o Sistema Único de Assistência Social. Ela veio depois. Evolução na legislação, um monte de coisa. Mas eu acho que no imaginário popular, muita gente ainda acredita que a assistência social é a ajuda, só a benemerência, né? Sim. Isso é verdade? Sim. Por quê? Porque a nossa profissão vem da Igreja Católica e vem da caridade, né? E vem lá muito para trás. Quando ela começa a se fortalecer enquanto profissão e busca a garantia de direitos das pessoas dentro dos direitos humanos, as pessoas ainda não entendem. Quando vem toda essa trajetória que eu coloco, porque depois eu fui para a Petrobras, atuei 17 anos dentro da Petrobras, Nossa, terceirizada, né? Então, tenho uma experiência grande. Eu nunca deixei a docência, era docência e trabalho, teoria prática, né? Em 1997, por muita luta do Conselho Regional de Assistência Social, Conselho Federal, nós aprovamos a lei de regulamentação da nossa profissão. E nessa lei já diz quais eram as nossas competências e as nossas atribuições. Que quando me formei não tinha isso. Saía assim, o que nós vamos fazer? Não, vamos administrar a miséria. E depois foi mudando, muita luta do serviço social. Mas você me colocou muito claramente antes, aqui até de começar o programa, não é mais só essa benemerência, garantia de direitos. Mas isso tudo está no papel, tem uma evolução, mas isso para vir para o imaginário popular e na ação é muito diferente, né? Por isso que eu queria que você falasse um pouco na prática, porque você falou para mim assim, quando chega alguém aqui, você me ajuda, o que você já responde para a pessoa? Que eu não ajudo ninguém, eu vou contribuir para analisar e ver os seus direitos. Não é ajuda. E isso ainda está muito forte, principalmente no terceiro setor, onde a gente atua. Certo. O terceiro setor, nas organizações da sociedade civil, ainda algumas presidentes dessas organizações pensam na ajuda. Eu não gosto nem da palavra ajuda, eu só contribuo, sou facilitadora do processo para você garantir os seus direitos. Então, isso ainda é muito... E é um desafio que a gente ainda enfrenta muito. É um desafio para quem vai ter contato com a assistência social, porque é uma outra visão, você não vai pedir ajuda, você vai lá para ver seus direitos. E é uma visão também que quem atua numa ONG, numa empresa... Não estamos aqui, a questão não é ajuda, a questão é ver quais são os seus direitos. E é interessante quando você fala isso, porque em 88, na nossa Constituição, é a primeira vez que o Brasil coloca a Seguridade Social no tripé, que é a saúde, previdência e assistência social. Sim. E, nesse momento, ela estabelece a proteção social no Brasil, que não tinha nas outras constituições. Então, nesse momento, diz, todo mundo tem direito a uma proteção social. Você sabe que eu queria falar um pouco desse contexto na realidade que a gente vive hoje. Por exemplo, nós estamos gravando isso aqui no finalzinho de julho de 2025, porque isso depois fica no YouTube, é bom marcar. A ONU acabou de reconhecer que o Brasil saiu novamente do mapa da fome. E qual é esse contexto? Porque você tem uma experiência internacional e às vezes a gente acha assim, Estados Unidos não tem assistência social, lá é tudo cada um por si. Não é bem assim também. Não, tem nos Estados Unidos, tem na Europa. Recentemente estava falando com um grupo de assistentes sociais da Espanha, eles também têm assistentes sociais também hoje que estão... Na Espanha, especificamente, eles trabalham muito no poder público, muito ligado ao poder público, a muitos programas do poder público, mas também hoje já estão entrando no segundo setor, nas empresas, porque tem necessidade. Aqui no Brasil entrou muito antes o serviço social nas empresas por causa das montadoras que vieram, né? Ford, Pirelli, todas essas montadoras trouxeram essa visão. A Ford trouxe dos Estados Unidos. E foi também uma luta sindical da região que lutou para ter assistência social. O que mudou, então, na prática desse assistencialismo para que hoje, quem quer seguir essa profissão, ele vai ter que conhecer um pouco de legislação, de ter uma visão interdisciplinar? O que eu digo sempre, tem que continuar estudando. Jeremias, não dá para ser assistente social
não dava antes e não dá hoje, com um contexto que a gente tem, né, que a gente fala da questão social, que a questão social você tem, a manifestação está na justiça, na desigualdade, na equidade, que a gente atua nessa linha, né, de garantia desses direitos. Não dá num contexto que hoje o mundo está desse jeito. A gente tem que estudar. Nós temos legislações específicas, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, do Idoso, da Juventude, que são específicas, as legislações que a gente fala social. Mas você tem que entender um pouco, não que a gente vai entrar no direito, vai entrar na psicologia, mas você tem que ter, inclusive no curso tem, né, direito, psicologia, para a gente entender um pouco como é que isso... e que legislações eu posso, porque como eu vou garantir direitos se eu não conheço? Faz diferença na prática, né? Faz Tanto diferença para quem na prática. atua como uma ONG ou numa empresa. Qualquer lugar. Vou te dar um exemplo, não é da assistência social, né? Mas, por exemplo, eu estava no hospital, me falaram, você não, com uma pessoa idosa, você não vai poder entrar. E eu falei, não, mas está no Estatuto do Idoso, artigo tal e tal, tal. Ah, mas o senhor não pode, então o senhor vai me chamar o diretor do hospital. Exatamente. Por que vocês não estão cumprindo a lei? Ah, então você vai ficar quietinho? Eu falei, vou ficar quietinho. Mas é isso. Porque eu sei do direito. Mas se você não sabe do seu direito... E a gente trabalha para a população saber dos direitos que ela tem. E garantir esses direitos. Cada um, né, por exemplo, no idoso, na criança, no adolescente. A gente tem que articular com as outras políticas públicas. Sim. E articular com o sistema de garantia de direito da criança e do adolescente. Com o juiz, com o pessoal do... Tem umas fotos bonitas aí, depois que eu quero que você comenta ali, ó. Não sei se dá para você ver. São palestras que eu dei aí da conferência. Onde é isso, essa foto? Essa aqui foi da Conferência da Assistência Social, se não me engano, foi na Vila Prudente. O que você fala lá? Desculpa te cortar, mas eu fiquei interessada. Na conferência, cada 2 anos tem as conferências e eu participo como facilitadora do eixo que a gente fala, porque eles dividem por eixo de discussão. E nesse a gente estava discutindo como a gente articula interliga, né, intersetorial, os outros serviços. Então, como é que a assistência fala com a saúde, fala com a educação, como é que a gente pode articular, porque eu digo, a assistência social sozinha não faz nada. Não faz nada. Se não tiver dinheiro, não tiver recurso, não souber da lei, você faz menos ainda. Outro turminha lá estava discutindo o orçamento. A gente vai passar as fotos ali, daqui a pouco a gente comenta. E orçamento é um problema dentro da assistência social. Aliás, a gente falava sobre isso. Aqui educação e saúde tem aquele dinheiro que é, vamos dizer, carimbado. Você acha que o SUAS tinha que ter também? Sim, foi uma discussão na conferência. E não é de hoje. Na outra conferência de 2023 já veio isso. Um recurso falado, aqui você não mexe, é X%, mas... Sim, que fosse... O pessoal estava pedindo 5% do bruto da cidade de São Paulo. Isso vai ser mais do que é hoje. Menos, né? Nós não recebemos 5%. Não, digo, se for 5%, vai ser muito mais do que é hoje. Porque a gente tem para a educação 25%, saúde, salvo engano... Agora não vou lembrar se é 15% ou 20%, mas está ali, né? Mas é um recurso a saúde, que não a assistência ainda não. Não tem. Aí foi a conferência do idoso. Isso que eu queria que você falasse, a saúde ainda não tem. A gente tem essa dificuldade... Assistência social, perdão. A gente tem essa dificuldade de enxergar, quando a gente vê, por exemplo, cada real investido na educação é menos... pessoas presas, menos pessoas que vão ter a saúde abalada lá na frente, e aí o poder público vai gastar menos. Você acha que a gente tem essa dificuldade de enxergar o potencial da assistência social? Tem um grupo aqui em São Paulo de filantrópicas, FOFIM, não sei o nome, agora eu não vou lembrar, mas eles fizeram uma pesquisa que cada R$1 que o governo coloca, as filantrópicas e o terceiro setor volta 4 para a sociedade. Então, faz a diferença. Mas tem muita empresa que não volta a isso. Faz a diferença, porque assim, o serviço social ele não atua só com o indivíduo, ele atua com a família. O nosso foco é o núcleo familiar, porque a gente entende que se não trabalha a família, você não recupera, por exemplo, uma criança que está com conflito com a lei. Você tem que trabalhar a família. E isso é um trabalho que a gente fala... Isso é para tudo, né? Para todos, o idoso também. O idoso, a pessoa que está alcoolizada, tudo é a família. Para todo mundo, é a família. Se você não trabalha a família, você não consegue fazer um trabalho efetivo. Na assistência social tem, por exemplo, porque na saúde a gente sabe que tem acho que é o agente da saúde que vai nas casas. Isso é uma coisa das mais... que eu acho super interessante, porque às vezes o idoso não consegue sair. E às vezes, você vai lá, pega ônibus, vai no hospital, pega fila, e aí às vezes, o agente de saúde vai lá, ele faz a prevenção, ele conversa porque aquele idoso vai estar sozinho. Tem isso também na assistência social? Então,
Então, quando você fala em saúde, agente? dentro do SUAS, por exemplo, na unidade básica, você tem assistente social, que faz essa articulação com o agente de saúde. Então, o agente de saúde, ele vai passar na região, vai identificar e vai falar, olha, na casa tal tem o senhor José, que não está conseguindo sair, tem uma problemática lá de conflitos, algumas coisas, e aí a assistente social vai até lá. Aliás, e como é que você vê a valorização da carreira, salário, essas coisas? O salário ainda está muito baixo. A gente está lutando há muito tempo para um piso salarial que nós não temos. Ah, não tem piso salarial sequer? Não temos piso salarial. Nós conseguimos, né, 30 horas semanais, né, porque é um trabalho que é desgastante e também para o assistente social, os profissionais, conseguirem continuar na formação, porque é uma carreira que você tem que estudar não dá para parar. Você tem que estudar. A legislação muda, o cenário, né, social muda. Hoje nós estamos com o mundo com greves, com taxações de não sei do que. Isso vai ter consequências aqui no Brasil. E a gente tem que pensar no olhar dessa realidade para a gente entender o que vai acontecer com a nossa população. Então, assim, tem que mais piso salarial, não. E aí o segundo setor pagava mais, hoje o segundo setor trabalha muito mais com consultoria, e eu também sou consultora, então vai lá, faz o projeto e vai embora, é por projetos normalmente. O primeiro setor é concurso público que o salário é melhor, e o terceiro setor assim, tem 4 mil, 3 mil, depende da organização que você vai trabalhar, é um salário, mas a reclamação que é baixo. É baixo. E às vezes quem está mesmo trabalhando 30 horas, se a pessoa, é uma conquista, mas a pessoa vai ter 2 empregos para poder... Isso que aconteceu. Isso que acontece. Acaba acontecendo na prática. Na prática isso sobrecarrega, acontece. Né? E assim, o que eu digo para os alunos, a nossa demanda é uma demanda muito densa, às vezes você sai bem precisando de uma supervisão psicológica, né? Então precisa desse tempo para você estudar. Fala para mim, perguntas aqui da audiência. Como é que funciona o CRAS e o CREAS em São Paulo, né? Explicar um pouquinho, porque muita gente nem sabe bem o que é. Eu sei. O CRAS é o Centro de Referência da Assistente Social. Ele está dentro da política da assistente social, na proteção social, a básica. Eu diria que o CRAS seria, é a porta de entrada para as demandas. Então, o CRAS oferece os benefícios, como Bolsa Família, o CAD Único, os serviços de convivência e fortalecimento de vínculo, que são serviços que trabalham tanto com a criança e o idoso, fortalecimento de vínculo da família e da comunidade. Porque quando esse vínculo é rompido ou fragilizado, ele vai para outra esfera de proteção, que é a proteção média e a proteção básica, a proteção média e especial. Você acha que tem diferença em metrópoles como São Paulo, esse vínculo social é mais difícil? E também o vínculo com a família e o vínculo social, porque a gente está muito individualista, ninguém conversa com ninguém conhece vizinho, né? Então é complicado. É mais difícil, Mas a pessoa talvez seja orientada a frequentar lugares sociais, né? Isso faz diferença, porque às vezes fala assim, eu não vou porque eu não tenho dinheiro, mas a gente sabe que São Paulo tem muita coisa que você pode fazer e que você não precisa, né? Por exemplo, domingo em São Paulo você tem a condução gratuita, que você pode se comover, então dá para fazer. Mas o CRAS é um trabalho que eu digo que seria o trabalho de proteção básica inicial, e se a gente trabalhasse muito bem nessa proteção, não iria para o CREAS, que o CREAS é o Centro Especializado de Assistente Social, e quando vai para o CREAS, ou a família já abandonou, a criança já está em conflito com a lei, o idoso não tem ninguém, precisa ir para uma instituição de longa permanência, e aí, para resgatar esse vínculo da família, ou está em situação de rua, para você trazer esse vínculo, fortalecer, é muito mais difícil. Pessoal que trabalha com certeza, se essa base fosse mais forte, o impacto nas outras seria uma coisa... Mas a gente está trabalhando muito na assistência para que isso se fortaleça na básica mesmo. Se você fizer uma correlação com a saúde, se você trabalha a prevenção, você não vai ter a doença. É mais ou menos assim. Se a gente trabalhar as questões e a questão social lá,
na básica, provavelmente a gente não tem menos, né? Vai ter menos possibilidade de ir Eu vejo também no imaginário popular, assim, não é de todo mundo, mas de uma parte que fala assim, é muito assistencialista, as pessoas nunca vão sair disso, enquanto der uma cestinha básica, eles vão ficar lá. A gente vê isso toda hora. E a gente escuta também. E a gente escuta isso, então, mas você me falava antes, assim, antes do programa até falou, Jeremias, tudo isso tem uma vinculação, inclusive na lei, no Bolsa Família, por exemplo, quem recebe algum tipo de assistência na escola. Isso está na lei, então existe um esforço de se fazer isso também. Existe um esforço muito grande das colegas, né? E quando você vai pelo exemplo, para o CRAS, para o CREAS, você tem assistente social, você tem psicólogo, você pode ter o sociólogo também, a equipe é bem formada e trabalhada para isso. Isso está na lei, a gente tem que trabalhar para que a pessoa se torne protagonista da vida dela, que ela tenha autonomia, ela não precisa estar o resto da vida dependendo de um benefício eventual, de uma cesta básica ou de um Bolsa Família, né? Mas ainda é difícil, né? Porque a gente vê, por exemplo, pessoas em situação de rua. Nem todos querem sair da rua. E quando sai da rua, onde você vai colocar? Você vai colocar numa habitação? Sim, mas eu tenho, por exemplo, o aluguel social. Quanto é aluguel? Quantas vezes? 3 meses, 3 meses, 4 meses. E depois, ele vai para onde se ele não conseguir emprego? A gente sabe que para conseguir emprego e abrir as portas não é fácil para alguém que está em situação de rua. Eu vi uma entrevista também da questão do sistema presidiário, um ex-presidiário que tem um trabalho muito, eu não lembro o nome dele agora, um trabalho muito importante na capital paulista, ajudando quem sai desse sistema. Ele falou que ele tem 3 meses para tentar se estabelecer, arrumar um emprego, um mínimo lugar de morar. Senão, ele não tem outro caminho, senão ele voltar para o crime. Então, ele tem 3 meses para ele tentar arrumar um emprego, fazer alguma coisa, porque senão ele vai passar fome ou ele vai para a rua, alguma coisa vai acontecer. E é difícil. Eu tive a oportunidade, numa das empresas que eu trabalhei, acompanhar uma pessoa que teve conflito com a lei, né? Ficou presa. Eu fiz várias visitas no presídio e, quando saiu, a empresa desligou. Não quis saber. Quando a sentença já é fechada, aí a empresa já desligou. E aí ele saiu, e o que fazer, né? Ele pagou, né, o que ele tinha que pagar. Ele tinha potencial para voltar para o mercado de trabalho, mas a sociedade ainda não aceita. Então, tem um trabalho que tem que ser feito com a sociedade. Um trabalho mais... Pensar que o serviço social não é mais assistencialismo, não é mais caridade, é um direito de todos, né? E tem que ser olhado com isso. Isso eu acho muito interessante que você trouxe, a questão do direito, porque... E você falou muito de estudar também. Eu faço uma referência, por exemplo, se a gente pegar a Defensoria Pública aqui no estado de São Paulo, na década de 2000, não existia defensoria, existia procuradoria que fazia às vezes, depois foi criada a lei. E aí, quando começou o defensor ganhava menos do que promotor, assim, a distância é muito grande, e são esferas da justiça. E eles foram avançando, conquistando direitos, conquistaram salários, conquistaram mais concurso público, e hoje a defensoria é muito forte. Nesse sentido, quando você fala para estudar, é para ter mais gente, como você está sentado aqui, que conhece, para poder defender um recurso mínimo para o SUAS, talvez um recurso carimbado. Porque se você não tiver pessoas que entendem, você não vai ter nunca essa promoção, né? E isso é interessante porque, assim, você fala na defensoria, hoje tem assistentes sociais na defensoria. Sim, então. Não tinha. E tem. Foi uma conquista. E assim, quando você fala, estudar, mas eu não tenho dinheiro. Como é que eu vou fazer uma pós? Como é que foi? Tem pós gratuita, né? Aliás, você é professora de uma pós, faz aí a propaganda, porque é de graça, né? Como é que funciona? Como chama a faculdade? A Faculdade de Tecnologia de Comunicação, a FAPCOM. Ela é da Paulus, do Paulus Social, e ela oferece o curso de pós-graduação de gestão e dos serviços do SUAS. 2 anos. É gratuita, agora daqui a pouco saiu o edital. Mas você tem pode que concorrer, não é? Tem um edital, né? tem um edital. É uma das questões é ser trabalhador do SUAS. E já tem que começar a estudar antes, né? Não é só durante, mas, não, assim, gente. Por exemplo, a Paulus, que eu estou dizendo, ela trabalha no fortalecimento da política, todos os cursos dela são gratuitos. A defensoria dá cursos, de vez em quando aparecem cursos na área de direitos humanos, muitas coisas voltadas ao serviço social, que também é gratuito. Então, assim, a gente tem que procurar ver o que nos interessa e fazer, e ir atrás, porque é muito que você tem que estudar muito, não dá para parar, não dá para ficar toda parado. Área vai toda ter que, área, a gente vai né? ter que correr atrás. Mas tem uma coisa assim, por ser
Primeiro que o serviço social era só de mulheres. Aliás, que a gente vê nas fotos aí, né? Tinha muita mulher, né? Hoje não, hoje já tem homens também. Aqui são idosos, então... na conferência do idoso. Imaculada, a gente tem só mais um minutinho para encerrar e a conversa é boa, passou muito rápido. Eu acho que você precisa voltar para a gente dar um programa, acho que de 2 horas, que eu tenho um monte de perguntas, acho que o telespectador também quer fazer, mas acabou o tempo. Mas eu queria que você falasse, principalmente para encerrar, algum caso que marcou a sua vida nesses tantos anos, ou vários casos, o que você vê de transformação para a gente tirar um pouco desse nosso imaginário que assistência social é ajuda, é muito mais que isso, é direito, casos de transformação, conquistas que você conseguiu. Olha, teria muitos casos para contar e a gente ficaria aqui o tempo todo. Mas tem muitos, mas um que me chamou muito a atenção, eu trabalhava numa instituição de longa permanência, que era antigo lar de idosos, né? E tinha uma idosa que estava lá internada e dizia que ela não tinha família. Eu não tenho família, não tenho família. E eu falava, mas como ela não tem família, né? Todo mundo tem família e a família é uma referência, desde quando a gente nasce até a velhice. Sim. E eu tinha umas estagiárias, nós começamos a procurar saber da vida dela. E nós descobrimos que tinha uma filha, que não morava em São Paulo, e um filho. Aquilo que eu estava falando de rompimento e de fragilidade de vínculos. Esse filho desvinculou da mãe por alguns conflitos na adolescência e não queria saber, teve alguns conflitos com a companheira dele e não queria saber da mãe. E nós chamamos esse filho, conversamos com o filho e dissemos para ele que a mãe estava precisando, pelo menos, de um pouco mais de cuidado, ela estava internada, né? Ela estava bem, mas estava internada. Ele falou o seguinte, vocês podem me pedir tudo de material para essa senhora, mas não me peçam amor, que eu não tenho. Aquilo marcou. Bom, nós trabalhamos na garantia de direito, dentro do Estatuto do Idoso, trabalhamos com a mãe, com ele. O final da vida, não que eles reconstruíram, mas eles voltaram a se falar. Esse filho buscava a mãe, levava para casa, Natal, feriado, aniversário da neta. Ela teve o retorno, o encontro com esse filho até o falecimento, eles fizeram esse vínculo. Então, é um trabalho que você vai fazendo aos poucos, né? Não é uma coisa assim. É interessante porque de tudo que você já fez, de conquistas que você teve junto às suas, junto à lei, esse no final é o ser humano que importa, que você lembrou disso. O ser humano. Eu digo que assistente social tem que ser, antes da profissão, ser humano. Que legal. Com isso a gente termina por aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada pela oportunidade. Imaculada, e é com N, viu? Então você procura ela na rede social, que ela está com pouco serviço, dá mais serviço para ela. Imaculada Figos Costa, assistente social, deu um show hoje aqui para a gente. Obrigado, viu? Volte mais vezes. Tá bom? Obrigada. E você que nos acompanhou até agora, obrigado pela sugestão desse programa. Continue na nossa programação e reveja esse programa lá no YouTube. É só colocar lá Alesp que você chega lá, tá bom? Até a próxima.